Sala de debate. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E Parque Hotel Morotim, o local ideal para seu evento. Roberto Bisonho. Meio-dia e 6 minutos. Cirne Automóveis, Mega Feirão Cirne Automóveis Camobi. Aproveite ofertas e condições para zerar o estoque. Icosaedro Construtora, pense e invista no futuro. Temperatura de 30 graus e 8 décimos. KL Seguros, valor para o que é seu. O Sala de Debate tem o prestígio comercial de Sicredi. Invista na previdência privada do Sicredi e garanta um futuro tranquilo para você. Parque Hotel Morotim, o local ideal para o seu evento. Na assistência técnica, Gabriel Serve Prado. Debatedor, por enquanto. Nesta quarta de muito calor em Santa Maria, teremos uma tarde terrível de calor. Aqui no estúdio, a temperatura registrada 30 graus e 8 décimos. Me ajuda, Claudemir, e a sensação térmica... Está chegando. A sensação térmica... Enquanto isso, eu vou dizendo boa tarde. Boa vai tarde. Chegar agora. 31, está parecido. Quase 32 graus. Né? Parecido. Muito bem. Boa tarde, né, Claudemir? Boa tarde. Já deu boa tarde. Mas assim, ó, Roberto, diga. Nós estamos em Santa Maria, né? não adianta. Não temos como não estar. Não há opção, é isso. Até outro dia o meu menino. Pô, se bem que é um menino, para nós tudo é menino. Mas para os pais, os filhos sempre são pequenos. O meu não é exatamente pequeno, mas tem quase 2 metros. Quase 2 metros. Mas o Pedro me perguntou, eu acordo ele todas as manhãs, né? E ele pergunta indefectível. Todos os dias pergunta? Todos os dias. Está quente ou está frio? Para saber a roupa. Há uma semana, quando estava terminando as aulas, tu só faz essa pergunta para mim de novo em maio. Porque está lá, está quente. Não me pergunta. Quando tu for perguntar, tu te lembra. O pai falou que está quente. Até maio tu não faz essa pergunta. Até porque esta informação, Claudemir, era meio complicada na medida em que o meu calor não é o seu calor. Mas o sentir calor. Eu só 17 anos. Bom, pode ser. Ele só pergunta, posso ir de chinelo? Posso ir de não sei o quê? Chinelo. Ora, se eu ia ir no colégio de chinelo, o senhor Assis me dava uma chinelada se eu fosse de chinelo. Bom, já que você falou no seu filho, eu vou falar num dos meus. Uma ocasião eu viajei com ele lá para o norte do país, e estando em Manaus, nós saímos... Manaus sem chinelo. Estando em Manaus, nós estamos aguardando um ônibus, aqueles que fazem o transporte para o centro da cidade. E estávamos numa parada, abrigados do sol, né, uma inclemência brutal, aquela sensação de mais calor ainda por causa da evaporação da selva amazônica, então a pressão aumenta um pouco mais. E nós estamos ali aguardando a passagem do ônibus. De repente eu olhei para o Rafael, eu tive a sensação que ele estava derretendo. Porque eu nunca tinha visto isso numa pessoa. Você percebia todos os poros, todos os poros do rosto dele tinha uma gota de água. Um negócio impressionante o calor. Bom. Mas são os Brasis, né? Muitos Brasis. Mas você sabe que eu ainda, tá? Prefiro. O calor. Até. Os inconvenientes do calor do que as maravilhas do inverno. Sem falar que aí tem muito as pessoas, eu não tenho nada contra quem gosta do frio, né? Mas o frio, ele traz muito mais tristeza para as famílias que têm menos posses.
que para quem tem mais posse, o pessoal fica, que feijoada que eu vou comer. Anda de regata dentro de casa porque o ar-condicionado permite. E além disso, e a alimentação, né? Também, vou comer um bolinho de chuva, ou sei lá o quê, para usar de neve. Para pegar uma coisa mais simples, né? E os mais pobres, além de não ter alimento, não tem roupa para enfrentar. Então, além disso, além de eu gostar pessoalmente, porque no verão tu anda de qualquer jeito. Pode ficar pelado, não tem problema. Agora, no inverno, não tiver roupa... Se você andar pela rua, você vai ver um monte de gente, entre aspas, né? Pelada, porque não tem condições. Aliás, deixa eu falar em andar pela rua. Tive um compromisso numa farmácia do centro da cidade hoje, antes das 9 horas, e tinha que estacionar. Aonde? Não é só o aonde. E eu fiquei pensando, primeiro não vou reclamar. Segundo, inclusive porque é uma necessidade óbvia. Mas o transtorno que está causando necessário, vou repetir, não estou questionando, ali na Astrogildo de Azevedo... Estive ali ontem. Hoje eu pensei assim, eu tenho que ir no centro. Numa farmácia no centro, bem pertinho da praça. Aliás, ele tem um monte de farmácia, não preciso identificar. Né? Onde é que eu vou estacionar? Antes das 9, às vezes a gente consegue ali na primeira, segunda quadra da Rio Branco, porque ainda não tem parquímetro, as pessoas ainda não estão chegando e tal. Pensei, mas eu vou tentar ali na Astrogildo. Se eu não conseguir ali, passei. Aliás, se eu não conseguisse onde eu consegui, que é bem perto da Unimed, estacionar... Sim, mas tem um estacionamento ali na subida muito conveniente, onde eu deixei ontem. Sim, mas tudo bem, mas eu estava a fim de pagar menos, né? Tem mais essa ainda. O cara chato sou eu, né? Mas enfim, eu pensei, aliás, não pensei nessa alternativa, tem que pensar nessa. Eu fiz isso aí. Mas eu pensei, Roberto, e se eu não conseguir estacionar ali, eu vou ter que tomar à esquerda, aviso o pessoal aí que, eventualmente, com perdão da contrafação, desavisado, né? Que a Astrogildo hoje ela está trancada da Professor Braga a acampamento e depois também acho que está fechado porque não tem como ir para lá. A Professor Braga é aquela da casa do estudante, a Professor Braga não. A Astrogildo de Azevedo está trancada entre a Professor Braga, que é a da Unimed, da casa do estudante. Sim. Ali, até acampamento. Sim, mas ontem eu subi ali até a metade, onde havia um estacionamento, e devo dizer que nessa... Só até o estacionamento tu consegue. Sim, por isso. Nessa circunstância, o Claudemir, eu recomendo que utilize o estacionamento pelo seguinte, eu precisava também ir numa loja de acampamento, eu fui... Deu sorte, porque os estacionamentos estão todos com... Eu acho que foi de manhã. De manhã. E... Deixei no estacionamento, fui lá, fiz o que tinha que fazer lá no acampamento e tal, andei por lá. Quando eu voltei, eu fui pagar o estacionamento. Quando o rapaz me disse R$4... É porque é fracionado, né? Não, eu achei muito pouco e achei prudente, né? Por aquele valor, deixar o carro, inclusive, meia hora. Ficou protegido, tinha um telhadinho lá, para colocar uma garagem, na verdade, né? Por R$4. Não, meia hora. A regra, a média de preços... Eu não sei. Eu vou dizer porque eu uso. Eu não estimo que tempo eu fiquei lá. A média do custo do estacionamento é R$8 por hora. Mas Como tem uma lei que obriga a fracionar a cada 15 minutos, você deve ter ficado meia hora. Mas enfim, não importa. O que importa é o que eu quero dizer agora. Eu pensei, se eu não conseguir estacionar ali, ou privado ou não, eu tenho que fazer a volta pela Floriano, vir até a Tuiuti, ir lá na Valandro para ir no centro. Não estou me queixando, estou apenas dizendo para as pessoas se precaverem, porque isso vai, entre aspas, que eu vou dizer, vai piorar com a quantidade de obras que vem por aí. A Astrogildo deve estar pronta em 2 semanas, por aí, imagino, até o final do ano, mas aí virão outras ruas. Bom, mas a recomendação que eu dou nesses dias é quem tiver algum compromisso com hora marcada, que saia bem antes do horário marcado, porque senão não chega a tempo, até conseguir onde estacionar, no estacionamento, esse permitido da Zona Azul, ou em algum local de estacionamento. Senão não consegue. E as obras, como vão aumentar, a tendência é isso piorar. Mas esse é o sentido que nós estamos dando, viu, o Claudemir, nessas abordagens que temos feito, é que são obras necessárias, infelizmente, o transtorno
está embutido, está no bojo do que está se fazendo. Então Está no pacote. Está no pacote. Não é o do leite, porque está perigoso. A população tem que ter esse sentido de tolerância e compreensão de que são obras que são necessárias. Boa tarde, João Marcos Adede Castro. Boa tarde. Mas você é um herói. Tá, herói. Ele foi na missa, por isso que... Por quê? De casaco com esse calor. Não, mas tu não sabe. Pelo amor de Deus. Bom, só... Esse é que nem as recentes camisetas de jogador de futebol. Tu viu que algumas, simplesmente, os caras não aparecem suor. Mas sabe... Material, isso aí não claro, fala isso português. é possível em ar-condicionado, né? Você só deu uma corridinha, não sair do carro, vai para aqui. Praticamente do escritório até o carro dá uns 100 metros, nem isso, né? Depois aí sofreu. Depois pegou o carro, tá? Chegou aqui. Habitua, né? Habitua. Bom, eu quero dar um abraço. E aí disfarça a barriga também, né? Mas não tem como. Mas o seguinte, eu quero aqui mandar um abraço a todos. Hoje é o dia do engenheiro. Então, a todos os engenheiros, aqueles que constroem toda a nossa vida, né, material, a todos eles meu abraço, o reconhecimento pela sua capacidade, pelo seu discernimento, pelo que nos oportuniza, né, nas construções. O engenheiro, hoje é o dia do engenheiro. Tem certamente na empresa que vai encher o saco do Adede. Não, do Adede não, porque o Adede vai se mudar para a praia em janeiro, fevereiro, não vai ter esse problema. Mas para o pessoal do escritório dele, porque engenheiros haverá, com certeza, na empreiteira que vai reconstruir o calçadão. Começa quando? Dia 9 de janeiro. 9 de janeiro. Então tu já sabe, tem que ir dia 8 pra praia. Dia 8 toma o... Eu não preocupo que eu vou dia 10, tá? Não, só que ele vai voltar só por abril, mas... Não, tá mentindo, tá exagerando. Como sempre, né? Exagerado. Eu sou amigo do Cazuza. Eu devo sair de férias dia 20, porque de qualquer forma dia 20 fecha também ao recesso do Poder Judiciário. 20 de dezembro. 20 de dezembro. Aí dia 2 já devo estar de volta. Mas dia 8 vai voltar, né? Porque não vai conseguir chegar no escritório. Acho que não, vai ser mais complicado. Eles vão deixar 1,5 metro de cada lado lá. Mas vai ser complicado. Tirando a brincadeira, vamos dar a informação certa, né? Porque nós tínhamos um debatedor aqui, um amigo nosso, Márcio Trevisan, que se mudava para Camboriú em novembro e só voltava em maio. E a gente está dizendo isso não é... É por inveja mesmo, não tem nenhuma outra razão. Mas nas duas beiradas do calçadão vai ser feito vamos combinar, né? Um brete de 1,5 metro. Só a calçada. Só a calçada, para que no interior seja feito o trabalho. E depois, certamente, vão ter que fazer, porque esse 1,5 metro também terá que ser reparado em algum momento. Claro. Eu não sei como é que faz. Não sei como é que vai passar pelo meio. Porque não tem como proibir o acesso ali, todas aquelas lojas. 2 meses. 2 meses de trabalho. Viu? Não é... sem contar todo o barulho, o pó, né? E vai haver reflexo, eu me lembro, porque eu li a matéria. Claro que janeiro e fevereiro também cai muito o movimento no comércio. Mas não é tanto assim, né? Não é... não adianta porque vai ter transtorno. Não tem como fazer. E aí vai ter reflexo na segunda quadra ou no calçadão. Porque em algum lugar vai ficar o canteiro de obras da empreiteira. Tem maquinário. Não é só... Porque ali não é material para trabalhar. Não é apenas uma repavimentação, né? Vão refazer todo. Tem um projeto, os mapas já foram, as imagens já foram distribuídas, vai ser bonito ali o negócio, vai ser feito de novo. Então vai ter consequências para quem trabalha no calçadão. Não há como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Não tem saído. O que o Poder Público pode fazer, e eu acredito que vai fazer, é tentar reduzir o máximo o incômodo, porque o incômodo haverá, né? Qualquer obra que tu faz em casa, né? O transtorno que dá. Né? Locais que nunca você imaginasse que teria pó, passa o dedo, tem pó. Negócio incrível. Bom, eu quero aqui atender o que nos solicitou a Kaila Palma, e não há problema, viu, Kaila? Quando tiver assunto desta ordem, mande que a gente divulga. E ela nos manda em nome da Associação Brasileira de Alzheimer. Então, a Abras Subregional Santa Maria convida para a palestra intitulada O papel da fisioterapia na vida do paciente com Alzheimer e sua família. A palestrante será Rafaela Oliveira Machado,
Ela é fisioterapeuta e mestre em reabilitação funcional. É hoje, às 19 horas, no auditório do CCSH. Para quem não associou o que eu disse, é na antiga reitoria, em frente ao Colégio Santa Maria. E é uma palestra e um evento que é promovido pela Brás, totalmente gratuito. Então, quem estiver interessado no assunto, 19 horas, ali no auditório do CCSH. Acho que faz uns 3, 4 anos que a gente, de uma certa maneira, o programa é parceiro desse evento. Isso. Era a Daniela da Cas, que mandava o material, agora é como é o nome dela? A Kaila Palma. Muito obrigado, cara. Sim, muito obrigado. Bem, a gente já conversou, a gente já falou outras vezes isso aí. Que é um trabalho multidisciplinar mesmo. É uma fisioterapeuta, né, que vai fazer a palestra. Fisioterapeuta que vai fazer a palestra, né? Deixa eu voltar de novo o cartaz. A Rafaela Oliveira Machado é uma fisioterapeuta. Isso, porque é um trabalho multidisciplinar, né? Para poder atender pacientes de Alzheimer. Começa com alguns, termina com outros, e aí vai muita gente envolvida, muito profissional envolvido. Apesar que não só Alzheimer, mas como toda doença mental, porque pelo que eu sei, não sou um técnico na área, o Alzheimer é uma doença mental. Então, o que acontece, né? A família tem que ser preparada para aprender a lidar, a trabalhar com o paciente, né? Porque é o tipo de coisa que, evidentemente, a gente não é preparado, a não ser os técnicos não é preparado. De repente a pessoa começa a apresentar sintomas, né, e comportamentos próprios do Alzheimer, e no início a gente fica desarvorado, a gente não sabe o que fazer, né? Então até que a família vai aprendendo como agir, como reagir, que tipo de comportamento. Não é fácil. Sabe que a doença é a família toda junto, né? Até onde eu sei, é uma doença que não, a doença é antiga, mas a sua descoberta e o seu estudo é relativamente recente. Muita gente morria em função do Alzheimer e nem sabia o que era. Mas há um tempo atrás, o Claudemir se dizia, não é que ele está caduco. É isso aí. Está caduco, ele não sabe o que está falando. É isso aí. Então era um Alzheimer já. Era uma forma muito cômoda já que ele não sabia o que era. Né? Agora, nossa novelinha das 6, de vez em quando eu chego em casa, está passando aquele Éramos 6, tem uma menina lá, uma personagem lá, que tudo indica pelos sinais, assim, que ela não é Alzheimer, que é bem jovem, que seria o autismo. Autismo. Então, as dificuldades que a família tem, é uma família rica, os personagens, no caso, e não sabe como cuidar dela. É preciso um tipo de compreensão quase que especializada, né? Hoje já se tem mais conhecimento, as famílias já sabem que tratar. Tipo, medicação, tratamento, atividades físicas e lúdicas, mas naquela época eu não sabia, talvez lá a história se passa em 1800 e qualquer coisa assim, né? Mas é bem interessante, a gente está sempre aprendendo, é muito interessante. É interessante. E a participação do ouvinte no Sala de Debate se dá através do WhatsApp pelo 992036874. Consórcio Spengler, o sonho é seu, a segurança é nossa. Pois em tom de brincadeira, o Ferreira Júnior manda dizer o seguinte ao nosso programa. Sobre frio e calor, o que nós estamos falando, vocês já imaginaram como seria se os governos pudessem controlar o clima? Ainda bem que não. Mas sabe que eu vou te dar uma péssima notícia. Como é o nome do nosso ouvinte? É o Ferreira Júnior. Ferreira Júnior. Alguns países já, não estou dizendo clima, mas algumas manifestações que outro dia ficavam por conta da natureza, hoje os países controlam. Eu vou te dar um exemplo bem concreto para não ficar no achismo. A Alemanha Oriental, antiga Alemanha Oriental, hoje não existe mais, mas até 89 ela existia, desse 48, 49, 50, sei lá quando é que foi que, vocês aí que sabem tudo sobre história, quando é que foi o Muro de Berlim, mas enfim, que quando dividiram a Alemanha, sim. A Alemanha Oriental, para dar um sinal de potência, ela criou verdadeiras máquinas humanas para a disputa dos Jogos Olímpicos, principalmente na natação. Mulheres disformes, homens disformes, tudo para obter desempenho. Isto é uma forma de alterar a situação
o curso natural através de artifícios não muito recomendáveis. Nada recomendável. Claro. Bom, o reflexo é tamanho que até hoje ainda há consequências. Na Rússia... eu ia levantar a questão da Rússia. É onde eu vou chegar no Ferreira aí. Do momento. A Rússia, por exemplo, por conta da sua política reiterada de doping, ela está banida dos principais eventos mundiais, quais sejam a Olimpíada e a Copa do Mundo de Futebol. Isso aí. É evidente que haverá recurso, até pode ser que se reverta, no caso das Olimpíadas, de alguns esportes, porque na última Olimpíada, que eu não me lembro qual foi, no Brasil, sim, havia no Brasil? Foi aqui, sim. Havia atletas russos de determinadas modalidades que só concorreram com a bandeira, tinham que provar que não estavam dopados e com bandeira independente, não sei como é que funciona. Como vai ser agora. Isso poderá acontecer de novo, mas na Copa do Mundo de Futebol não tem como. Claro. Então isso aí é interferência clara de governos, para citar o exemplo do Ferreira aí, em atividades humanas. Porque esse problema do doping na Rússia, ele era institucionalizado. Esse é o problema. Isso quer dizer, o Claudemir se dopar, o atleta até sem saber. O Claudemir se dopar sem saber ou sabendo, o Claudemir é uma decisão individual do Claudemir. Agora, quando há uma política institucionalizado, é a interferência de um governo, como disse. Claro que não é no clima, mas isso acaba acontecendo. Eu vou construir uma barragem aqui para que aqui o clima seja diferente. Claro que aí, especificamente em relação ao clima em si, mas o ambiente em que as pessoas vivem, quer dizer, o clima continua o mesmo, mas o ambiente que as pessoas vivem, ele acaba sendo artificializado, se existe essa palavra, né? Os que tinha escolas, falaram aquela coisa, não sabe se é mentira ou é verdade. Escolas em que o índice de poluição do ar era tão agressivo na China que muitas escolas tinham uma espécie de domos, né? Domos transparentes. Uma bolha, né? Uma bolha transparente onde as crianças... no horário do intervalo, do recreio, que a gente chama, né? Elas saíam e ficavam dentro daquela bolha, porque na rua não tinha como respirar. Para dar uma purificada na respiração. Então lá dentro o ar era controlado, a qualidade do ar, a temperatura do ar, e aí tinha presença de árvores, de flores, não sei o que. Criaram um mundo artificial. Mas eu vou te dar um outro exemplo, que eu ouvi ontem até na Rádio Gaúcha. Vou dar uma fonte. No Catar, onde acontece o Mundial de Clubes agora, daqui uns dias, já começa hoje, parece que hoje já tem jogo, hoje ou amanhã, dos pré-pré, hoje ou amanhã, e tem a Copa do Mundo. Aquele que o Internacional morreu na praia. Me lembro. Sabe que mas que ganhou também. Também ganhou. E que o Flamengo vai enfrentar. Eu quero falar do clima e os caras vêm com o futebol. Tem uns caras abusados aí, né? No ambiente, né? Mas agora, os estádios são bom, isso não é uma novidade. Os estádios sendo climatizados, o Ocidente, aqui em Porto Alegre, tem estádios climatizados. Nós já conhecemos estádios climatizados. A Arena da Baixada, por exemplo, do Atlético, ela tem teto retrátil, ela pode ser totalmente coberta, vira um grande ginásio. No Catar, eles estão fazendo agora os testes para fazer a mesma coisa nas ruas. Aí sim. Estou te dizendo, rapaz, a tecnologia nos estádios já será transportada. Claro que não em toda a rua, mas em determinados, mais ou menos, mal comparando com os domos citados pelo ADET, só que, eu vou usar uma expressão aqui, holográfico, porque você não vai perceber. Cria-se tecnologicamente uma espécie de parede invisível, abaixo da qual tu pode climatizar. A propósito, você falou resumindo, o rapaz nos provocou, o Ferreira, e nós já estamos encontrando exemplos de que isso já acontece. Não, e isso é possível, inclusive, em locais de grandes barragens. Isso todo mundo sabe. Ar-condicionado. Houve alteração do clima na região. Sim, mas tu pega Brasília, por exemplo, aquela grande quantidade de lagos que tem lá, exatamente para tentar... Porque em Brasília é séria a baixa umidade relativa do ar. A questão para aumentar a umidade do ar. Isso aí são situações... A grande preocupação que se tem nessa história toda aí é que nós acabamos vivendo num mundo artificial.
né? Nós estamos no mundo artificial, nós estamos em situação ideal. Estamos dentro de casa, com conforto, com segurança, com a temperatura, conforme nós desejamos, aumentamos ou reduzimos, né? Só que lá fora o mundo é diferente, né? Então tu acaba meio que se liberando, né, de controlar a poluição do ar, né? Porque tu tem locais onde tu pode te proteger, entendeu? Né? Só que isso aí é mais ou menos o que acontece com a possibilidade de canalização de cursos d'água. Então, quanto maior a quantidade de cursos d'água, não só a questão de, que bacana, que legal o riozinho correndo ali, mas porque acaba por autorizar, né, as pessoas a jogar esgoto dentro do curso d'água, porque afinal de contas aquele curso d'água está dentro de um cano muito grande, e aí tu não sente cheiro. Se tu não sente cheiro, não tem poluição, ou seja, aquilo que tu não vê, não existe, entendeu? Tá só certo. Que continua existindo. Então, é muito mais fácil lançar um esgoto dentro de um rio canalizado, porque as pessoas não vão ver também, né? Não vão sentir o cheiro e não vão reclamar. Então a gente acaba criando situações de artificiais, e aí tu sai na rua, voltando à história da temperatura, sai na rua, ali não há controle de temperatura, e quem manda é Deus, mas olha aqui, natureza. Olha aqui, eu não vou ler aqui, só vou dar uma dica para o nosso ouvinte que estiver interessado nesse assunto. Vai no Google e põe lá Catar climatização. Vai vir de pronto as informações que eu falei aqui. Eu só vou ler uma aqui, o título de uma. Torcedores poderão testar no Mundial de Clubes climatização de estádios e áreas abertas no Catar. Mas já não havia, não estava acontecendo até esses dias ali uma Olimpíada, para Olimpíada, uma coisa assim, em que se não houvesse essa climatização seria mesmo à noite a temperatura seria tão alta, seria insuportável. Mas em espaços fechados. Sim, espaço fechado. Mas aqui estão falando em espaço aberto, pontos turísticos e tal. Não há o que não haja. Eu tenho participação de ouvintes aqui, mas nós temos que fazer um intervalo comercial e já retornamos com a sala de debate.